Louvado seja Deus. Graças a Deus estamos vivos e estamos aqui para adorar a Deus, né? Isso é muito importante, irmãos, principalmente para quem já tem a idade mais avançada um pouco, sempre entende isso melhor, porque às vezes a gente fala sempre na igreja a respeito dessa valorização do dia, a valorização da vida, e é claro que os jovens não entendem muito isso, as pessoas de idade média não entendem muito bem, as pessoas mais velhas entendem melhor, porque você todo dia recebe a notícia de um amigo seu de escola, um amigo de infância, um amigo da adolescência que está no hospital, que está mal, é outro que já morreu, é outro que está morrendo, porque a gente vai ficando velho e, é claro, as coisas vão acontecendo, né? A gente vai se aproximando do projeto real do ser humano, que é de morrer, não é? Por isso, a gente tem que encarar isso com alegria, né? Por isso que Jesus falou, tem bom ânimo. A gente tem que acreditar nas verdades da vida, na verdade matemática da vida. Não adianta colocar nossa felicidade em coisas materiais, só nisso é bom as coisas materiais, os sonhos são bons, né? Os desejos carnais, os desejos materiais, financeiros são bons, mas são coisas de menor importância, são coisas passageiras, não é? E devemos conviver com o mundo dentro da sua normalidade, claro, somos humanos, estamos aqui na terra, mas aquele que crê em Deus, aquele que crê na palavra de Deus, ele constrói a sua casa no céu. Ele todos os dias, ele se lembra do seu Criador, todos os dias ele lembra que há uma promessa sobre a vida dele, de ressurreição e vida eterna, portanto ele não tem que temer a morte, não tem que desejar também, você vai ficar desejando morrer, e você estará contra a lei de Deus, né? Nós temos que cumprir a nossa finalidade aqui na terra, enquanto estivermos vivos, de amar a Deus, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de sermos a luz do mundo, sermos o atalaia desse mundo, de sermos o exemplo. Nós temos que fazer a nossa parte e não temer a ninguém, não temer a nada e não temer a morte, porque a esperança do cristão é o mundo futuro, que é difícil de acreditar. Eu sei que a coisa mais difícil que existe para você acreditar é a promessa de ressurreição e vida eterna. É tão difícil que lá no Velho Testamento já se pregava nisso, e os homens e as mulheres de Deus não acreditavam. Quando Jesus vem, mesmo Jesus andando com os discípulos, eles vendo todo tipo de milagre que jamais foram feitos na terra, muitos reconhecendo que ali estava o verdadeiro Deus e a vida eterna, eles não acreditavam na ressurreição, só foram acreditar quando Jesus ressuscitou, e mesmo assim Tomé ainda duvidou. Jesus precisou de mandar ele tocar e ver, não é? Então, é muito difícil para nós, mas somos chamados para isso. Por isso que a Bíblia sempre exalta o servo de Deus, a serva de Deus, como um valente, uma valente. Por quê? Porque nós lutamos contra o pensamento da humanidade em geral, lutamos contra a cultura
pela qual fomos forjados, porque muitas vezes achamos que somos uma coisa, mas não somos, foi imposto sobre a nossa vida esse pensamento, essa cultura. Tanto é que o nosso coração sempre pede outra coisa, não é? Você vê que o homem, coitado, até hoje ainda é machista. Mas como que ele pode ser machista se ele conhece uma mulher, se apaixona e quer casar com ela, quer viver em igualdade de condição com ela? Então ele não pode ser machista se ele quer viver em igualdade de condição com a pessoa, porque quando você casa ele vai ser igual. E a própria Bíblia diz: ambos serão uma só carne. Então nós lutamos contra as informações caóticas e erradas dessa sociedade, lutamos contra o que colocaram dentro de nós, lutamos contra a natureza humana. A natureza humana, ela é animal, irmãos. O instinto é animal, é precário. É preciso compreender isso. Muita gente fica endeusando a natureza. Mas eu estava vendo esses dias, por exemplo, tem uma girafa que está sendo criada no zoológico aí. A girafa criada lá no meio do mato, ela vive 15 anos, não passa de 15 anos. A girafa está sendo criada no zoológico, com todo amor e carinho, ela já está com mais de 30 anos. Então, ela aumentou a expectativa de vida dela em 100%. Entendeu? Por quê? Porque a natureza é cruel. A natureza estressa. Eu estava vendo uma tribo de índio que vive isolada, totalmente isolada de todo mundo. Não tem luz elétrica, não tem nada, vive de forma totalmente natural. Eles não passam de 30 anos, até hoje. E nós aqui, você vê, a gente vive 80, 90, 100, 120. Por quê? Porque a sociedade moderna, ela vem criando ferramentas para melhorar a qualidade de vida. Não? Você vê a rede de esgoto, as vacinas. Há pouco tempo atrás no Brasil, a quantidade de pessoas que tinham poliomielite e tantas outras doenças, né, que matavam, que a pessoa ficava aleijada. Então, com a modernidade, isso foi melhorando. Assim também, a palavra de Deus, ela é uma ferramenta que Deus colocou aqui na terra para que ela possa entrar dentro de nós e ir nos modernizando, nos transformando, nos educando, nos tornando pessoas melhores do que nós somos. A palavra de Deus, ela foi feita para limpar a gente de todas as misérias que nós temos, para tirar o lixo que há dentro de nós, para fazer com que o nosso ser, a nossa essência, a pessoa que verdadeiramente nós somos, seja forte o suficiente para vencer o seu instinto animal, para vencer as suas fraquezas, as suas ignorâncias, as suas iras, as suas maldades, os seus egoísmos, né? A sua visão caótica do mundo, do relacionamento. Então a palavra de Deus é muito importante para todos nós. Por isso que Jesus fala claro que examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. As Escrituras, elas te preparam para viver eternamente com Deus. Elas foram feitas para transformar você. E você tem que compreender isso e lutar para ler a Bíblia, lutar para amar a Bíblia, lutar todos os dias, vai contra até os pensamentos teus, porque você sabe a dificuldade que é você se achegar a Deus. Se for através da mentira,
do misticismo, né, da ilusão, da falsidade, aí você vai, aí todo mundo vai, porque o ser humano gosta, entendeu? O instinto animal do homem gosta, mas quando é para a verdade, ninguém quer, se você ler a história da Bíblia, a história da humanidade, quem aceitou a verdade? Poucas pessoas. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Havia ali 5.000 pessoas ouvindo a palavra e sendo alimentados e curados por Jesus. Concordaram com o que estavam ouvindo, mas não levaram a palavra para casa, não aceitaram a palavra. Tanto é que mataram Jesus. Coisa simples, a conta está simples aí. Não tem o que se discutir. Assim também, Deus nos traz a igreja, Deus nos dá a palavra. Se deixar, a gente não aceita a palavra. Entra num ouvido e sai no outro. Porque estamos sempre resistindo à palavra. Estamos sempre resistindo à mudança. O homem inteligente tem que desejar mudar. Ele tem que ver os bons exemplos da vida e tem que desejar mudar. Não é possível que nós vamos passar o resto da nossa vida sem mudar. Isso é absurdo. E essa decisão é nossa, é individual, é exclusivo. Livro de João, capítulo 17, diz a palavra do Senhor assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. Olha, aqui Jesus, com essa palavra, está cumprindo uma profecia que estava lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, que dizia: E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. E aqui Jesus deixa claro que se você crê na palavra dele, porque ele fala que aqueles que Deus lhe deu, ou seja, porque é Deus que nos atrai, é Deus que nos leva até Jesus. E ele disse que quem aceita a sua palavra tem a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Você sai pela rua aí, você fala de Deus, todo mundo conhece, todo mundo fala: não, eu acredito em Deus, não, tá louco? Minha vida, Deus é tudo para mim. Mas se você pergunta a pessoa: você já leu a Bíblia? Ah, não, eu não preciso de ler a Bíblia. Mas como você vai conhecer a Deus sem ler a Bíblia? Existe algum livro nessa terra que diz quem é Deus, como Deus pensa e o que Deus quer do ser humano? Existe? Eu não conheço. O único livro que eu conheço é a Bíblia. E agora, se fosse para você viver só do Espírito, bom, tem muito crente aí que acha que não precisa ler a Bíblia, porque o Espírito Santo anda com ele 24 horas por dia, sabe? Ele é o único na terra que o Espírito Santo anda com ele 24 horas por dia. Então, se fosse assim, não precisava da Bíblia. Deus errou em fazer a Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. Vamos viver só do Espírito. Crente que vive só do Espírito é crente mentiroso. Normalmente só vive de falsa profecia, fazendo horóscopo gospel.
Entendeu? Eles estão sempre adivinhando, eles estão sempre dando uma profecia no WhatsApp, na internet, no YouTube, mas nunca dão um nome, não dão a data, entendeu? Só diz que vai acontecer. Vou te avisar aqui. Aí fica todo mundo desesperado. Aí falam umas 3 palavras em língua, os caras acham que está recebendo o Espírito de Deus. Aí ele fala: olha, vai morrer um artista esse ano. Em qual lugar da terra que não morre gente famoso de acidente? Entendeu? Quer ser profeta de Deus? Dá o dia, dá a hora, dá o nome da pessoa, porque Deus sabe o futuro. Quando Jeremias foi entregar uma profecia, Jeremias falou: daqui 70 anos. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção nessas coisas. O que nos leva a Deus é a Bíblia Sagrada. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu lhes deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Ou seja, Jesus, se você pode observar, que tudo que Jesus falou era o que estava escrito na Bíblia. E essas palavras, Jesus deixa claro que é Deus que deu. Ele falava a palavra de Deus, ele falava a palavra do homem, não. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque eles dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Assim como nós no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui Jesus cita o livro de Salmos, capítulo 109, versículo 8, que fala sobre Judas. Então, lá está escrito, Salmo 109, 8: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. E ali, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 26, os discípulos se reúnem e escolhem Matias. Diz lá no livro de Atos 1, 26: e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então agora nós estamos falando um versículo importantíssimo para um cristão, porque o que mais se pergunta no mundo é o que é a verdade, e o crente deve perguntar: o que é a verdade? Qual verdade você está acreditando? Na verdade que a Igreja Católica diz, na verdade que o muçulmano diz,
na verdade que a Assembleia de Deus diz, na verdade que o Testemunho de Jeová diz. Qual a verdade que você está acreditando? Porque nada que o homem diz é verdade, a não ser que ele repita a palavra de Deus. Por isso que está escrito aqui, Jesus fala: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus que é a verdade. Tanto é que lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 142, diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E aí, se você pegar lá no Salmo 119, versículo 160, Salmo 119, versículo 86, Salmos 119, versículo 151, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28, Efésios, capítulo 1, versículo 13, e vários outros versículos da Bíblia, você vai ver, deixando claro que a palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade, o que está escrito na Bíblia. Não há como você ter um encontro com a verdade, ter um encontro com Deus sem passar pela Bíblia. Por isso que Jesus fala para a igreja, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles dizem: nós somos filhos de Abraão, nós somos crentes, eu acredito em Deus, está aí. Você acredita em Deus, mas você está andando no caminho do homem. Você acredita em Deus, mas está acreditando na verdade do homem. Você não coloca na sua vida a verdade de Deus, que é a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Deus não chama ninguém para ser religioso, Deus não fundou igreja nenhuma, religião nenhuma. Nós somos chamados para servir a Deus de acordo com a palavra. Foi por isso que Jesus morreu, por causa da Bíblia. Como ele disse: eu vim para cumprir o que está escrito nas Escrituras. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me destes, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então aqui, irmãos, Jesus ele diz que nós temos que ser um, assim como Jesus. Mas não é o que nós vemos na sociedade aí. Um diz que Jesus está lá na igreja católica. Se você não for católico, você não vai para o céu. O outro diz que está na adventista. Se você não for adventista, não guardar o sábado, você não vai para o céu. O outro diz que é na Deus e amor. O outro diz que é na congregação cristã. O outro diz que você tem, ela quer obrigar você a ser muçulmano. Se você não for, ele te mata, né? O outro diz que você tem que ser testemunho de Jeová. Você tem que acreditar no Charles Terrusso, senão você está morto. Então nós estamos vendo aqui Jesus dividido, mas Jesus falou que é um só.
que o apóstolo Paulo fala: está Cristo dividido? Claro que não, porque as pessoas estão seguindo doutrinas de homens. As pessoas estão seguindo seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, estão indo na igreja ainda, como antigamente, comprar Deus, sentir prazer na igreja. Igreja virou um consultório psicológico, mas ninguém quer saber de ler a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus e tentar todos os dias andar conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia. É para isso que fomos chamados. Amém?